Bom dia para todos, tudo bom com vocês? Estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos, bem pertinho. Enfim, pessoal, a nossa aula de hoje tem como tema dadaísmo, tá certo? Vamos estudar mais um pouco a respeito dessa temática no campo das artes. Essa aula é para a turma do 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje vamos compreender o que foi o dadaísmo, analisar o contexto histórico desse movimento artístico, compreender as características dessa arte, verificar a origem do movimento no campo histórico, artístico, estudar, conhecer alguns artistas da época e realizar atividades. O que foi o dadaísmo? Então, iniciamos esse momento da aula com essa pergunta. O movimento conhecido como dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era "A destruição também é criação". Esse movimento foi considerado propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta, a saber, rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improviso e falta de reverência artística, anarquismo, busca do caos e desordem, teor irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, rejeição ao nacionalismo, materialismo e os valores burgueses, crítica ao consumismo e ao capitalismo, entre outros. Origem do movimento dadaísta. Em 1916, artistas e agitadores culturais fundam o Cabaret Voltaire. Tal espaço foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zurique, na Suíça. Lá um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, entre eles escritores, pintores e poetas, reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. O dadaísmo foi uma proposta de arte irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal de tal movimento era chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista e a guerra, bem como o sistema. É nesse sentido que o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico, uma vez
que questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. Vamos conhecer alguns artistas do dadaísmo. O primeiro é Tristan Tzara. Ele foi um importante poeta romeno-francês do século XX. É considerado um dos principais representantes do dadaísmo. Foi também dramaturgo, diretor de cinema, crítico literário de arte e jornalista. Marcel Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. Ele foi um dos iniciadores da arte conceitual, do dadaísmo, do surrealismo, bem como do expressionismo abstrato. Seu modo de vida boêmio e a paixão pelos jogos de xadrez, dos quais participou em torneios, podem ser vistos ao longo de sua carreira artística nas obras de inspiração romântica e expressionista, até aquelas de natureza cubista e futurista. Vale destacar ou lembrar que Duchamp era contra aquela arte que agradava à vista. Francis foi um reconhecido desenhista e pintor francês da primeira metade do século XX. Também obteve destaque na fase final de sua vida na área da poesia. Ele é considerado um dos principais representantes do dadaísmo e principalmente do surrealismo francês nas artes plásticas. Ele nasceu em Paris em 22 de janeiro de 1879 e faleceu em 30 de novembro de 1953 na mesma cidade em que nasceu. As características de seu estilo o uso de técnicas de colagem em suas obras, por exemplo. Ele usou técnica de imagem transparente sobrepostas, entre muitas outras. Para finalizar esse momento, temos as atividades. A primeira atividade é da página 106 a 112 do livro didático, referente ao assunto em questão. A segunda atividade é uma atividade complementar. A terceira atividade é uma pesquisa avaliativa, ok? A qual vocês vão enviar para o meu e-mail, o alaslima42@gmail.com. Esse trabalho é para entregar na próxima semana, tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço.